Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é o último livro de nosso especial de vampiros e é uma história de amor bem mais bonita que a de Crepúsculo, com toda certeza. Porém, é uma história de amor permeada com muita violência e cenas altamente perturbadoras. E por causa disso, eu já vou aqui dar um disclaimer, né? Já dar um aviso. No episódio de hoje, a gente vai, obviamente, falar sobre as temáticas desse livro. E esse livro tem temáticas muito pesadas. Então, assim, algumas temáticas que eu posso falar sobre quando eu comentar com vocês a história por exemplo, abandono parental, bullying, abuso de drogas, tanto legais quanto não legais. Mas também teremos pedofilia, estupro, castração, estupro. Então, o negócio assim, é um livro que vai contar a história de um casal de crianças de 12 anos, né? Sendo uma delas uma vampira e o outro um menino, numa Suécia no começo da década de 80, né, especificamente 81, mas que você tem, assim, cenas altamente difíceis. Houve momentos, porque esse livro, geralmente, assim, eu leio 1 hora e meia todos os dias antes de dormir. Mas esse livro em específico eu não fiz isso. Como eu estava, ao mesmo tempo, lendo alguns mangás que eu tenho, eu resolvi fazer sessões de leitura. Então, assim, peguei uma segunda-feira e li, sei lá, das 9 da noite até meia-noite. Aí peguei a sexta, li das 9 da noite até 1 da manhã. Então, assim, eu fiz sessões de 3, 4 horas. E, cara, houveram momentos nessas sessões que eu precisei parar. Chamei o André e falei assim, preciso de um abraço. Vamos lá embaixo dar uma volta no jardim do prédio, sabe? Tipo, que o negócio tava muito pesado. O livro em questão vai ser Deixe Ela Entrar, título em português. O original seria Let the Right On In, que seria, então, em tradução livre, Deixa a Pessoa Certa Entrar. O nome do autor enfim, desculpe meu sueco, mas vai ser John Ajdo Lindqvist, é o nome do autor. Ele é um autor sueco nascido em Blackberg, que é um subúrbio de Estocolmo. Ele nasce em 1968. Eu não tenho muita informação sobre ele, mas eu sei que ele foi um comediante de stand-up durante 12 anos na vida dele e também chegou a trabalhar como mágico em apresentações, né? Mas realmente, em 2004, ele lança seu primeiro livro, que é o Deixe Ela Entrar, ou Let the Right On In, e encontrou seu chamado ali, né? Nunca mais foi para stand-up, nunca mais foi para magia, ficou mesmo na literatura. E de 2004, que foi a sua primeira publicação, até 2024, ele escreveu 23 livros. Então é livro pra cacete. Grande, assim, a maioria esmagadora deles são livros de terror, tá bom? Enfim, já que eu não sei muito sobre o autor, vamos começar direto na história. Como eu informei pra vocês, essa história vai contar sobre o desabrochar do relacionamento entre essas duas crianças, que é o Oscar, que é um menino de 12 anos, humano, que mora nesse subúrbiozinho da cidade de Estocolmo, que eu não sei como funciona, mas é a impressão que eu tenho que são distritos, assim. Então, dentro desse distrito, esse distrito é um distrito muito novo. Então, como é descrito isso no livro. E é muito importante vocês entenderem, porque você tem boa parte do thriller do livro, do suspense, das duas primeiras partes do livro, que é dividido em 5 partes, mediante a essa Suécia fria e suburbana, que é uma cidadezinha pequenininha, uma regiãozinha pequenininha, com poucas pessoas morando nela, e que tá, assim, no meio de uma floresta. Isso também é muito legal para você entender que é uma história em que a vampira, no caso, que é a Eli, que é uma vampira que está presa no corpo de uma criança de 12 anos também, ela chega nessa cidade fugida já de outras cidades, de outros distritos, vamos falar distrito, de outros distritos, onde ela, enfim, caçou, se alimentou das pessoas e ficou ali no momento em que quase foi pega, e ela está chegando nessa cidade. Então ela não pode ter passado, ela está fugindo do seu passado. E esta cidade, desculpa, o distrito,
esse distrito também não tem passado. Aliás, as primeiras páginas do livro é exatamente contando que aonde existia tal árvore, agora existe um banco. Aonde existia tal riacho, agora existe tal coisa. Que é exatamente o autor explicando que, assim como a Eli, que é essa vampira, a cidade não tem passado. Isso é muito legal, na minha opinião, porque já meio que dá o tom da história que a gente vai ter. A história acontece entre 3 semanas, né? Os capítulos, eles não têm título, eles têm datas e o período que se passa. Então, você vai ter capítulo, sei lá, 8 de novembro, noite e madrugada. 13 de novembro, sexta-feira, amanhã, entendeu? Então, você tem esses títulos e o livro é dividido em 5 partes, sendo que as 2 primeiras eu acho mais lentas, tá? E a terceira, para mim, é melhor, porque você tem uma convergência de todas as pontas soltas que foram criadas nas 2 primeiras partes. Só que aí, quando você entra na parte 4, na parte 5, meu filho, é um negócio assim, de sangue, ossos e pedacinhos para todos os lugares. E é quando, para mim, o livro fica muito pesado. Aliás, eu lendo esse livro, ficou muito claro para mim que o João, ele fez assim, montou a história no primeiro e segundo, na segunda parte, na terceira parte ele fez essa convergência, e na quarta e na quinta ele pensou assim, vamos ver até onde este leitor aguenta ir. E começou a descrever cenas assim, de um nível de violência absurdos. Mas ainda assim você tem tudo isso costurado pela esse relacionamento que é muito bonito dessas 2 crianças. O Oscar, ele é um menino tímido, ele é um menino gordinho, ele sofre bullying e o pai e a mãe são separados. O pai tem um problema com álcool e a mãe, por mais que ela esteja ali, né, se esforçando, você vê que ela é uma mulher que se esforça. Ela é uma mulher muito ausente, até porque ela tem que, né, trabalhar e a gente tem que cuidar dessa criança, desse menino de 12 anos, que é uma fase difícil, né? Quer dizer, não sei, mas imagino que seja. Mas é uma fase difícil pro menino passar. Então, o Oscar, ele vive muito sozinho. Ele não tem quem ajude ele, quem apoie ele. E, paralelo a isso, eu não pesquisei muito, mas pelo que eu até comentei isso com meu marido e eu fui dar uma olhada. O livro, ele descreve uma Suécia pobre. Ninguém é rico, todo mundo é ferrado de grana, né? E aí eu fui até pesquisar, porque a gente aqui, eu pelo menos, né, não sei vocês, mas eu sempre tive uma visão desses países eslavos, escandinavos, tal, frios, como países riquíssimos, né? Países, não é, tipo, sei lá, país que tem a maior taxa de felicidade, país que tem auxílio governamental para tudo. Então, eu sempre imaginei um país muito rico, que as pessoas não tinham problemas em ter dinheiro para nada. E não é isso que a gente encontra nesse livro. E aí eu fui dar uma olhada. E aí, eu li muito por cima que, durante o final do século XX, especificamente da década de 80 e 90, a Suécia estava passando, na verdade, por uma crise econômica ferradíssima, que era um negócio assim, quase falindo o país inteiro. Aí, houve, em 92, se eu não me engano, um negócio lá, uma ação do governo, que meio que o governo assumiu para si, botando em risco, por sinal, o dinheiro do contribuinte, tomou para si as dívidas dos bancos, porque senão não tinham, os bancos iam quebrar, a economia sueca ia quebrar. E aí eles se dedicaram às próximas décadas dar essa virada. E essa virada acontece, tanto que hoje em dia, se você for buscar, acho que é a top 20, top 10 maiores economias do mundo, que seria a economia sueca. Mas no período que especificamente esse livro se passa, então a gente tem e principalmente o período também de temperatura, né? A season, que se passa o livro. Você tem uma Suécia fria e pobre, né? E, assim, violentíssima. Até porque, mais uma vez, pobreza leva a violência. A gente já tá careca de saber isso daqui. Então, você tem essa Suécia fria, pobre, violenta, com uma juventude totalmente conectada com drogas, pessoas com relacionamentos extremamente disfuncionais, tudo isso como um grande reflexo da situação econômica vigente naquela época. Enfim, chega
nesse pequeno complexo de apartamentos de classe baixa, onde o Oscar e sua mãe moram, Eli e seu pai, entre aspas, que na verdade não é o pai dela, é um homem que ela encontrou no meio da rua em um determinado momento da vida, e ela já transformada como vampira, e falou pra ele assim, ele totalmente entregue a bebida e tal, e, eu preciso de alguém, eu sou uma vampira, mas eu sou uma vampira em corpo de uma criança, eu preciso que alguém cuide de mim por algumas, né, porque crianças não têm direitos, então eu preciso que alguém cuide de mim. Então, por favor, a partir de agora eu vou cuidar de você, eu vou fazer você largar o álcool e você vai ser o meu servo, entre aspas. E ele não só vai pela oportunidade que não é muito explicado, mas ele tem muito dinheiro, mas porque este homem, isso é uma coisa que não tem no filme, tá? Esse background. Este homem, ele foi um antigo professor de sueco de ensino médio, que foi afastado do seu cargo porque ele foi acusado de pedofilia. A região que ele morava, né, a vizinhança que ele morava, não esperou ter provas dessa acusação e queimou a casa dele. Então ele sai, perde tudo de uma hora para outra e se dedica nas ruas de Estocolmo, nas ruas da Suécia, a beber absurdamente e com o pouco dinheiro que ele consegue, o pouco dinheiro que ele tem, ele contrata meninos, garotos de programa, crianças. E assim, tem uma cena aqui que eu não vou descrever, obviamente, mas é uma cena de pedofilia com um menino muito novo. Uma coisa assim, 9, 10 anos, uma coisa assim horrorosa. E é uma coisa que, pela primeira vez na vida, vocês sabem que eu adoro descrição. Este livro me fez repensar se eu realmente gostaria de ter tanta descrição assim. Porque este autor não economiza em descrições, especificamente nesse tipo de cena. Então, foi bem perturbador. Tanto que, assim, graças a Deus, esse foi o último livro. Se esse tivesse sido, sei lá, o segundo livro do especial, esse especial não teria continuado. Eu tinha outro livro engatilhado para semana que vem, que é o Reformatório Níquel, que é o último livro também dos livros que o Della Nogari indicou, né, que vão ser livros que vão se tornar filmes o ano que vem, mas eu simplesmente não vou conseguir ler, porque também é um livro violento, então eu falei assim, vou ler uma coisa leve. Peguei um livro infanto-juvenil para ler, gente, porque o negócio é pesadíssimo aqui e deixa ela entrar. Enfim, o Oscar sofre muito bullying na escola, ele sofre um bullying de especificamente 3 meninos, que é o Tommy, o Johnny e o Mike, e é um bullying, assim, degradante, violento, começa, além da degradação moral, começa a ter uma violência física de cortarem a cara do menino, do Oscar. Ele não tem, mais uma vez, para quem falar. Ele tem meio que um amigo, que é um rapaz de seus 17 anos, que mora também nesse complexo de prédios, que a mãe está namorando um policial, e que esse menino, ele é traficante, ele não é traficante de drogas, mas ele consegue, assim, muambas e vende, sei lá, Walkman roubado, essas coisas, e ele cheira cola. Ele e os amigos vão pro porão desse prédio, que para mim parece uma sala comunal que tem no porão do prédio, e eles ficam ali se drogando. E o Oscar é a única pessoa que o Oscar ainda conversa um pouco, e esse menino meio que sabe o que está acontecendo quanto ao bullying, mas fala assim, acontece, até tal ano ele vai apanhar todos os dias, aí depois de tal ano vão esquecê-lo. E é assim, esse é o status quo. É assim, é um mundo cão sueco, entendeu? Porque quando você tem um mundo cão brasileiro, você ainda pensa assim, putz, fevereiro vem carnaval, e aí depois eu pego uma praia. Na Suécia, nem isso tu tem. Então, assim, eu falando pro André, gente, eu nunca vou querer conhecer a Suécia na minha vida. Porque eu nem sei se o Garota com Brinco, o Garota com Brinco de Pérola já, a Garota com a Tatuagem do Dragão, o Homem que Não Amava as Mulheres, eu não sei se essa trilogia, que hoje em dia não é mais uma trilogia, né? Eu nem sei se realmente se passa na Suécia ou se passa na Dinamarca. Mas, assim, depois que eu li esse livro, aí veio aquele do John Nesbo. E esse eu fiquei pensando assim, gente, esses países muito frios, eu não quero passar perto, tá? Não dá pra mim. Nevou, eu já não quero mais ir. Então, nada mais compreensível do que o Oscar e a Eli, quando se conhecem, começam a se dar muito bem.
O Oscar, esse menino sozinho. A Ellie, esta criatura sozinha, que não está apenas sozinha por estar presa num corpo de uma criança de 12 anos, mas está sozinha também porque é uma criatura de 220 anos, na verdade, que, né, a gente viu nos outros livros que a solidão meio que permeia nesse mito do vampiro. Pelos motivos óbvios. Se você é eterno, você vai ver seus entes queridos morrerem. Isso é um fato. E é por isso que eu acho que eu jamais gostaria de ser eterna. Enfim, o caldo começa a entornar, na verdade, quando o homem que cuida da Ellie, ele é pego. Ele começa o livro matando um adolescente e levando sangue para ela, porque o sangue que a Ellie precisa consumir, ele tem que ser um sangue vindo de uma pessoa viva. Então, assim, ele não pode matar e drenar o sangue e dar para ela. Não, tem que ser uma pessoa viva. E 2, o que ele tem, o vampirismo aqui, a lore dentro desse livro, é que se ela morde uma pessoa e a pessoa não morre, né? Tipo, ela não queima a pessoa, ela não quebra o pescoço da pessoa, a pessoa volta como ela sofre uma transformação. Porque o vampirismo aqui, ele é uma doença infecciosa. A gente tem isso no Drácula, a gente tem isso no Fome de Viver. É um lance, é uma doença, é um lance infeccioso ali. Então, e ele não quer, ela não é uma pessoa ruim. Ela só precisa de sangue para sobreviver. Então, ela não quer criar mais vampiros. Ela quer só o sangue para, né, ficar ali viva. Então, ela pede para esse homem que cuida dela para ir buscar esse sangue. Pegar uma pessoa, matar, drenar o sangue e matar. Porque se ela for fazer isso, existe uma possibilidade dessa pessoa ser contaminada. Este cara, no começo, consegue matar uma pessoa de boa, um menino de, acho que 17, 18 anos, que, por sinal, se eu não me engano, o Tommy, que esse garoto de 17 anos que é amigo do Oscar, conhecia, mas agora eu não vou dar certeza. E aí, na segunda vez, ele não consegue, ele é pego. Quando ele é pego, ele até tem um ácido ali que ele joga na cara dele, porque ele não quer que em nenhum momento ele seja conectado com a Ellie. Ele não pode ser encontrada, pelos motivos óbvios. Então, ele joga esse ácido na cara dele, vai parar no hospital e também vai parar sobre a custódia do governo, né? Sobre a custódia policial. E ele fica sozinho aí. E aqui começa a dar merda. Porque aí ela sozinha, ela precisa caçar. E aqui, mano, aí você tem uma sucessão de situações horrendas. A primeira situação é quando ela encontra uma senhorinha, que ela entra na casa da senhorinha. O deixa ela entrar é muito clara, porque ela precisa ser convidada, tá? O fato dela ser uma criança facilita um pouco isso. Ela é convidada para ir na casa da senhorinha, ela mata a senhorinha, só que a senhorinha tinha câncer e o seu corpo estava cheio de morfina. A Ellie acaba desmaiando durante essa situação e quando acorda, a mulher tinha virado uma vampira e ela é obrigada, então, a queimar a casa da mulher com a mulher dentro. Aí a segunda morte é de um cara ali mesmo do condomínio que tem amigos e este corpo, por sinal, vai ser encontrado. Este corpo vai ser no futuro encontrado e vai dar merda. E tem uma terceira tentativa, que é um pouquinho mais pra frente, que é de uma mulher que também conhecia o cara que o corpo vai ser encontrado. Enfim, ou seja, nunca é fácil. Nunca é fácil, nunca é tranquilo, sempre dá merda. E uma coisa que esse livro me fez pensar, que é uma coisa que eu acho que é muito mal feita no Entrevista com o Vampiro, é exatamente isso. Em um mundo em que, hoje em dia, né, você tem câmera, né, eu tenho uma câmera dentro da minha casa, e eu moro num apartamento de 66 metros quadrados. Você tem câmeras, você tem celular, você tem, Verisure, você tem sistemas de segurança, sistemas de registros, você tem muitos sistemas que você nunca passa incognito em nenhum local, né? Como seria ser um vampiro numa época dessa? Seria quase impossível, gente. Seria quase impossível. A não ser que você tivesse muito dinheiro e aí mas aí é uma coisa meio Blade, né? Você tem muito dinheiro, aí você contrata pessoas para dar o sangue para você. Mas enfim, fora isso, seria quase impossível você ser ter uma história de vampiro crível
né, com o vampiro não sendo pego. Isso é muito claro pela Ellie, principalmente porque, assim como a distrito que ela está não tem passado, é um distrito que, para a década de 1981, é muito novo. Então, tem assim, as pessoas estão olhando, que é o que acontece com ela. Ela é muito pega, né? Ela é quase pega, na verdade. Mediante a isso, você tem o relacionamento dela, do Oscar, florescendo. Eles se apaixonam e é tão bonito. Tem cenas tão lindas deles dois, porque eles são crianças. A Ellie, ela, embora tenha 220 anos de idade, ela não tem uma mentalidade adulta. Ela não é como a Cláudia, que amadurece sua cabeça conforme as décadas vão passando. A Ellie não tem isso. Ela permanece sendo criança. Tanto que uma das coisas que o cara que cuida dela não gosta do Oscar é isso. Porque ele, primeiro, tem ciúmes e, segundo, ele fala, com o Oscar parece que o lado infantil dela aflora. Ela ri mais, ela dá mais risada, ela brinca, ela é feliz. Porque ela é mais criança perto dele. E tem coisas lindas, maravilhosas nesse livro. Mas, enfim, estou indo para a parte de spoiler. Eu não vou dar muito spoiler porque, mais uma vez, é um livro muito, muito violento. E eu não quero ter que descrever esse tipo de situação. Mas eu vou ter que falar algumas coisas e a gente volta também para falar sobre o filme sueco de 2008. O livro foi lançado em 2004. E um detalhe muito, muito capcioso sobre os títulos internacionais desse livro, tá bom? Volto já. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois, muito que bem. O cara lá que cuidava... Eu não vou lembrar o nome dele, cara. Acho que é Kansa, uma coisa assim o nome dele. Mas enfim, vamos chamar de cara lá. O cara lá que cuidava da Ellie tá agora no hospital, deformadíssimo. E o autor conta, assim, centímetros por centímetros da cara retida dele. Pra você, é uma coisa horrível. E ele vai até lá, porque ela precisa, então, matá-lo. E ela suga o sangue dele e joga ele, porque ele meio que quer, tá, gente? Não é uma situação violenta nesse caso, embora seja um ato de violência. E joga ele meio que se joga do último andar lá do hospital. Só que acontece é que ele não morre, porque vaso ruim não quebra, né? Ele não morre. E aí ele se torna uma criatura, um vampiro, assim, total e completamente medonho, assim, é uma coisa horrorosa. E ele volta até o local onde o prédio que eles moram, e ele tenta, inclusive, violentar, estuprar a Ellie. Enquanto isso, o Oscar, devido a esse relacionamento com a Ellie, onde ele se sente muito mais forte, né, moralmente falando e em sua personalidade, resolve enfrentar os seus bullies do colégio. Inclusive, ele consegue bater na cabeça de um deles, onde ele tem uma concussão e perde a capacidade auditiva de um dos ouvidos, esse menino que fazia o bullying com ele. Só que, obviamente, as coisas não vão ficar assim, porque esse menino tem um irmão que faz parte de uma gangue de sádicos, assim. Eles realmente são pessoas muito ruins, e aí eles decidem também se vingar do Oscar. Então, você tem ele e Oscar em situações muito, muito perigosas. Fora isso, você tem um grupo de pessoas, um grupo de homens ali, que um deles foi aquele que ele matou, que vai ser descoberto depois do seu corpo congelado. Ela ataca a namorada de um deles, que vai se transformar numa vampira. E aqui, eu falo assim, esse livro é muito bom, tá? Embora a gente tenha cenas bem pesadas, esse cara, o John, ele tem uma capacidade de desenvolver relacionamento e desenvolver personagem que é fantástico. E eu acho que é por isso que as descrições dele são tão impactantes. Porque se ele estivesse descrevendo as piores coisas com um personagem que você não se importa, com um personagem que você não consegue criar o mínimo laço emocional, tanto faz como tanto fez. Você tem aí... O Stephen King tem descrições horrendas
durante seus 63, 68 livros escritos. E alguns não me pegam, outros me pegam muito. E eu acho que esse que é o pulo do gato desse livro. Os personagens e os seus relacionamentos são muito bem feitos, são muito bem descritos. E aí, quando esses personagens estão num perigo, estão em um momento de violência extrema, você sente muito. E como você já percebeu que esse autor não tem problema nenhum em matar gente, em decepar coisa, em desmembrar, você fica num apavoro, assim, quando tem um personagem seu que tá ali no momento, sabe, um personagem que você ama. Nossa, é uma coisa horrorosa. Então, horrorosa no bom sentido, não sei que isso existe. Então, e para mim, um dos grandes momentos desse livro é exatamente essa personagem, que é a Victoria, se tornando vampira. Porque ela é uma personagem que começa muito timidamente, desenvolve-se o relacionamento dela com o cara lá que ela namora, que é um bruto, que tem um bromance com um cara que morreu, e por causa disso tá muito mal, que um amigo morreu. Ele é super grosso com ela sai depois de ser super humilhada por ele. Ela é uma mulher de 50 anos, tá? E então ela já tem filha, já tem neto, e aí ela é atacada pela Eli. E ocorre, então, essa transformação nela, porque ele não consegue matá-la. E a transformação dela é muito legal. Principalmente porque aqui sim você tem uma personagem que se transformou em vampiro e não queria. E aqui sim você tem uma personagem que se transformou em vampiro e tinha um amor muito grande pela vida. Principalmente porque ela tinha um amor muito grande simbolizado pelo seu neto. E aí tem uma cena que ela tá morrendo de fome, que ela começa a se cortar, né? Ela não tem coragem de beber o sangue de ninguém. Então ela começa a se cortar e beber o próprio sangue. Só que tem um momento que não vai adiantar, ela precisa de um sangue de uma pessoa. E aí ela começa a pensar nas pessoas que ela ama, no relacionamento dela com a filha, e do ex-marido, e não sei o quê, e do netinho dela, que é um bebê de colo. E aí ela começa a ficar com fome, e ela começa a pensar em comer o neto, e ela fica horrorizada. Sabe quando dá uns 5 minutos, assim? E ela fica horrorizada, e ela fala assim, não, eu preciso dar um jeito nisso, se eu não conseguir dar um jeito nisso, eu preciso morrer. E você entende esse tipo de posicionamento dela, você entende o sofrimento dela, o posicionamento dela, e ela não fica que nem o Louis. Ai, ó, vida, ó, céu, é tão difícil de ser branco e rico, e agora um fantasma, um vampiro lindo, maravilhoso. Ai, meu Deus, como é tão difícil ser eu, sabe? Ela não fica nisso. Então, cara, é muito legal, muito bem feito. Mas, enfim, pulando já pro final, ele consegue se livrar do cara lá que foi atrás dela pra violentá-la, com a ajuda do Tommy. Ela decide ir embora, porque ela não tem mais como ficar, assim como na outra cidade, que não é contado, tá? Mas assim como na outra cidade de onde ela veio, problemas aconteceram, ela tá prestes a ser descoberta, então ela precisa ir embora. E, ao mesmo tempo, você tem um Oscar caindo numa armadilha lá dos meninos que fazem bullying. Só que termina o livro com ele sendo salvo dessa armadilha pela Eli, que vem em uma forma mutante, tá? Existem momentos no livro, a Eli vai subir uma árvore, que é descrito, então, que para subir essa árvore, ela modifica as mãos e os pés dela. Uma coisa que a gente tem um pouco no Drácula. O Drácula, ele se transforma em animais. E aqui ele também se transforma, inclusive, neste ser alado que algumas criancinhas pequenas que estavam ali na piscina descrevem como um anjo que salvou Oscar e levou ele embora. E termina o livro com tanto Oscar quanto ele indo embora. Ele riquíssima, né? Dinheiro pra cacete que ela tinha. E ele e ela entrando, ela dentro de um baú, ele e ela entrando dentro de um trem, indo embora daquela cidade. Mais uma vez, o livro é muito bom, mas muito violento e visceral. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de falar, principalmente sobre o relacionamento do Oscar com a Eli. Quando eles se conhecem, é muito óbvio que ela é uma menina de 12 anos, então ela não tem ainda peito, né? É uma menina muito magrinha, muito pequenininha e tal. Com o tempo, que é uma coisa que quem assistiu o filme original ficou em dúvida, eu por exemplo, fiquei.
quando assisti a primeira vez, de que Eli talvez não fosse uma menina, no sentido biológico da situação. Quando ela, em determinado momento, tanto do livro quanto do filme, fala para Oscar, se eu não fosse uma menina, você ainda gostaria de mim? Neste momento, para mim, é bem claro que ela não está perguntando para ele no sentido, Oscar, se eu fosse um menino, você gostaria de mim? E sim, Oscar, se eu não fosse humana, você gostaria de mim? E ele fala, claro que sim, tal. Com o tempo, o Oscar vai entender que a Eli não é humana, ela é um vampiro. E não é só isso que ele descobre sobre ela. Existe um poder que ela tem que quando eles se beijam, ela consegue passar para ele o ponto de vista dela. E ele descobre o seu passado. E aqui é descoberto, então, que Eli, na verdade, é Elias. Ele é um menino que foi castrado e transformado em seguida em vampiro. E aqui é muito legal a forma como... Eu não sei se no sueco você tem pronome neutro, tá? Mas no português você não tem, né? Tecnicamente falando. Eu sei que a gente tem ele, dele e tal, mas tecnicamente você não tem pronome neutro em português. E é louco como é feito isso na tradução. Porque na tradução é usado feminino durante todo o livro para descrever Eli. Na cena em que a Eli mostra a sua castração pro Oscar através do beijo, a Eli, naquela cena, passa a ser utilizados os artigos masculinos com ela. E ela responde sem problema nenhum. Assim como em outras cenas, quando ela vai falar com Tommy, por exemplo, continua a ser usado o pronome feminino com ela. Então, depois que é muito esclarecido que ele, na verdade, era Elias, o gênero dele fica fluido, fica neutro, fica não binário, não sei, gente. Mas ela responde tanto quanto menino quanto como menina. Eu acho que também porque 220 anos, a gente já falou sobre isso aqui, com 220 anos de idade, tu não tá mais se apegado a gênero. Tu não se apega mais a gênero, artigo, você não se apega mais a essas coisas. Então eu sinto um pouco disso. O Oscar, ele vai ter um momento de choque, principalmente porque a forma com que ele descobre é através da memória, então ele sente a castração, né, nele, assim como foi feita com ela. Ele sente tudo aquilo, mas não é isso que choca tanto ele. Ele na hora fica meio assim, pô, tô apaixonado por um menino. Tem, assim, 3 linhas que ele fala assim, será que eu sou viado? Que nem fala o Johnny, que é o bullying, né, da escola. Será que eu sou viado? Não sei o quê. Mas isso passa. É citado uma vez e passa. O que deixa muito mais o Oscar chocado e faz com que o relacionamento deles fique confuso é o fato que quando ele descobre, sim, que ele é um vampiro, que é uma criatura que precisa sugar o sangue dos outros e, consequentemente, matá-los. É muito sutil, é muito elegante a forma com que essa confusão do Oscar ocorre e é principalmente muito compreensível, porque ele, mais uma vez, não tem uma vida familiar legal, não mora num lugar bacana, tem uma vida social na escola péssima, e aí ele encontra finalmente alguém que gosta dele, se apaixona por ele, e essa pessoa é tecnicamente um monstro, né? Uma criatura. Então, essa confusão é muito bem descrita e muito compreensível. E o mais louco, príncipe, que é a coisa que eu achei mais linda nesse livro, é que existem 3 momentos de beijo, né? A primeira, quando a Elias mostra quando ela foi comprada por um grupo de vampiros riquíssimos. A segunda, quando ela mostra a castração e a morte dos seus familiares. E o terceiro beijo, que é já no finalzinho, que é quando o Oscar fala que pela primeira vez depois do beijo, durante o beijo, ele não viu o passado dele, da Eli, ele viu si próprio. Só que um outro Oscar, um Oscar mais bonito, um Oscar mais forte, um Oscar mais sorridente, que é o Oscar visto pelos olhos de amor dele. É linda essa parte, linda, linda. Eu falo, gente, é uma história de amor bem melhor que Crepúsculo, com toda certeza, com toda certeza. Esse livro é muito legal. Falando do filme agora, eu assisti esse filme em 2008, 2009, quando veio pro Brasil, lançado no cinema, eu fui assistir no cinema, no Itaú Cultural e tal.
E eu amei esse filme. Amei, achei esse filme um escândalo, assim, lindo, tal. E realmente, eu acho que a cinematografia dele, ele é filmado de uma maneira muito sutil e muito elegante, principalmente quando a gente tem as filmagens quanto a Ellie, porque no livro é descrito sempre os olhos dela, que são olhos grandes, expressivos e tal, e o diretor escolheu filmá-la quase sempre, né, em close. Então são planos muito fechados no rosto dela, e ele tem um truquezinho que ele coloca o foco do quadro no olhar dela, e o resto fica levemente desfocado, assim, o que dá um ar de docilidade, o que dá um ar de quase conto de fada, sabe, quase mágico naquele olhar. Ele é muito sutil, muito inteligente a forma com que esse diretor escolhe filmar esse filme. Só que eu acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, esse filme, ele é a versão Disney desse livro, tá? Ele é um filme que, assim, não tem 10% da violência que você vai ter no livro. E mesmo quando você tem a violência, por exemplo, o cara lá que cuida da Ellie derrete o rosto com ácido. Quando ele aparece, você tem um take só do close do rosto dele, mas a maior parte do tempo que ele está aparecendo, você vê o rosto dele machucado através de um reflexo no vidro. Então, nunca é muito claro, nunca é muito pá, sabe? Embora você tenha esse take. E quando eu falo que é uma versão Disney, é que, por exemplo, ele virando um vampiro e indo atrás dele para estuprá-la, não existe no filme, só tem no livro. Muitas coisas que acontecem no livro e que ele coloca no filme, ele não mostra. Então, você tem a câmera fixa em um ponto e você só escuta os sons da violência, coisas desse tipo, sabe? O diretor, ele escolhe muito a dedo o que ele realmente vai mostrar, o que ele realmente vai jogar na cara do espectador. E eu acho isso muito legal, até porque, já falei, né? Ele vai por um caminho contrário do livro. Mas eu já falei, às vezes, em termos cinematográficos, a sugestão é bem pior do que você mostrar as coisas. Porque a capacidade humana de imaginar coisas horrendas é muito, muito forte. Então, essa decisão dele de não mostrar muitas coisas é bem legal, na minha opinião. Mas, porém, eu acho que a montagem do filme é uma montagem complicada. Como eles escolhem não mostrar muita coisa, não adaptar muita coisa para a tela, existem trechos inteiros do filme que eu acho que ficam meio desconexos. Tem uma cena lá que o menino volta para casa da mãe e a mãe abre a porta e começa a gritar com ele, que até o André olhou para mim e falou assim, por que ela tá gritando com ele? E eu falei, não faço ideia, porque não foi explicado. Tem muita coisa que fica, sabe, sem nexo para mim. E eu acho que isso é um problema de montagem, tá? Até porque eles decidem modificar a ordem das quais algumas situações ocorrem, né? E isso faz com que trechos inteiros do livro, do filme, para mim, fiquem um pouco desconexos. Fiquem um pouco meio... Não sei muito bem o que está acontecendo. Mas a cena final do salvamento do Oscar pela Ellie contra os bullies é fantástica. Fantástica. Eu adoro essa cena. Eu acho essa cena muito boa. Eu não assisti a versão americana e nem tenho vontade de ver. Não tem essa coisa da Ellie ser, na verdade, Elias, não existe isso. Na versão americana, colocaram uma menina mesmo. E aqui tem uma coisa muito legal. Como eu falei, o título do livro é Let the Right On In, deixa a pessoa certa entrar. Quando esse livro foi ser adaptado para o cinema, para os Estados Unidos, não para o cinema, mas o livro mesmo, o primeiro título seria Let Her In, deixe ela entrar, que acabou que ficou o título também em português e ficou o título do filme. O autor, o John, ele pediu que fosse modificado para pelo menos Let Me In, porque os americanos falaram que Let the Right On In era um título muito grande. Então, que tinha que encurtar, e ele pede assim, então, por favor, tira o pronome, então deixa pelo menos Let Me In. Não deixa claro que é uma menina, não quero isso. E foi acatado.
Aqui no Brasil, continua o título do livro como Deixe Ela Entrar, assim como o título do filme também, tá certo? Enfim, acabamos então o nosso especial Vampiros Vampiros, livros versus filmes. Eu acho que a gente conseguiu entender muito bem aí uma pequena evolução, a gente conseguiu ter uma visão legal dessa pequena evolução do mito, né, do vampiro, como essa criatura mítica, pertencente a uma Idade Média cruel, sanguinária, até esta criatura trágica, com sutilezas emocionais, que na verdade não é uma criatura tão ruim, ela só é uma criatura que precisa de sangue para viver, e também essa coisa levemente sexy, também essa vertente do vampiro sedutor e tal. Acho que a gente consegue entender com esses 3 livros como esse mito acaba se modificando com o tempo, e também a gente conseguiu entender como esses 4 livros foram adaptados, e cada filme meio que traz consigo um retrato da época na qual foi lançado. Então, eu particularmente achei muito legal, mas mais uma vez, se esse livro tivesse sido o segundo, não acho que eu teria continuado, porque realmente esse livro me perturbou de um jeito bizarro. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse especial. Se vocês gostaram, me falem, coloquem aí nos comentários se você tá pelo Spotify ou se você tá pelo YouTube. Me fala aí se você gostou, coloca nos comentários que aí provavelmente o ano que vem eu trago não de vampiros, mas tento trazer de outras coisas e faço esse link com suas adaptações cinematográficas, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos, mas todos eles têm o botãozinho de compartilhar, que você pode colocar esse episódio ou nas suas redes sociais ou mandar para os seus amigos no WhatsApp. Me segue também no @LiviaMolder lá no Instagram, onde toda quarta-feira eu coloco um post com as referências citadas desse episódio aqui. Nós estamos até essa quinta-feira com episódios especiais de Contos de Fadas, todas as quintas às 17 horas. Mas no mês que vem a gente volta a ter apenas as segundas-feiras às 17 horas e a última quinta do mês é que a gente vai ter episódio especial, tá bom? Eu sou a Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.